Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo de Bolsa. Eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos, e hoje, gente, depois de muitos de vocês me enviarem a seguinte pergunta: será que bolsa tá cara? Será que bolsa tá barata? Nesse momento que a gente tá gravando esse vídeo, ela tá aí beirando 130 mil pontos, o que será que a gente pode esperar? E é basicamente sobre essa resenha que eu quero trazer um convidado hoje, até mesmo pra gente debater alguns pontos, porque a gente talvez pode até estar enxergando a mesma coisa, mas sobre óticas diferentes. Então a gente vai trazer um pouquinho de cenário macro, eu quero trazer alguns gráficos, alguns estudos para vocês, assim como o meu convidado também. E aí depois, é claro, eu já quero que vocês utilizem os comentários para responder aí. Vocês acham que 130 mil pontos para o nosso índice Bovespa tá caro, tá barato? Será que tem oportunidades ainda na nossa Bolsa de Valores? Mas antes da gente já trazer o nosso convidado, eu já quero fazer o convite para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem um like de vocês, me acompanharem até o final do vídeo. E como o nosso convidado, ele é um expert da análise técnica, hoje ele está disponibilizando para vocês um guia da análise técnica, ou seja, vocês podem baixar esse e-book que está gratuito para vocês aqui na descrição. E agora, sem mais delongas, já quero dividir a tela com Henrico. Tudo bem, Henrico? Como é que você tá? Tudo bem, Bê. E você, como tá? Tudo certo. Henrico, eu quero primeiro que você se apresente pra galera, porque essa é a primeira vez que você tá colocando seus pezinhos aqui no canal, mas eu sei que não vai ser a última. Muito bom, é um prazer estar aqui no canal, obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês. Bom, sou Henrico Ozzolino, sócio analista aqui na Levante, minha experiência é um pouquinho de casos de análise, bancos, gestoras, e eu tô aqui na Levante para a gente falar um pouquinho sobre análise técnica. Bom, Henrico, eu queria já começar perguntando para você, se você, olhando hoje como está a nossa Bolsa de Valores lá fora, ou até mesmo quando a gente olha outras bolsas no mundo, a gente está vendo lá nos Estados Unidos também batendo recordes, né, no fim das contas, você acha que a gente está caro ou a gente está barato nesse momento? Muito legal, Bia, boa pergunta, né? Essa pergunta vem muitas vezes, né, quando a bolsa bate topo, fundo, né, a gente sempre fica na dúvida se é a hora de investir, né? No momento, se a gente considerar só o ponto de análise técnica, a gente pode esperar uma correção de bolsa, né? Isso não significa que ela está cara e vai parar de subir, né? A análise técnica também fala da tendência de longo prazo. Então, se a gente aumentar o horizonte de análise, a gente ainda pode ver que bolsa está barata. Mas no curto prazo, a análise técnica indicaria uma correção de preços. Boa. Você sabe que eu acabo olhando muito para o viés de longo prazo, Henrico, e aí eu tento fazer algumas comparações, e é óbvio que um ponto que a gente precisa trazer aqui, né? Sempre quando a gente tiver um ponto, a gente sempre pode utilizar dos mais diversos instrumentos para tentar defender ele. Às vezes, você mesmo olhando o preço-lucro do Ibovespa, vai ter gente que vai olhar para aquilo e vai dizer tá caro, e vai ter gente que vai olhar para aquilo e vai dizer que está barato. Para isso, eu quero compartilhar a minha tela com a galera aqui nesse momento, porque eu tenho um gráfico aqui que é o histórico do preço-lucro do nosso índice Bovespa. E aí, nesse momento, gente, como vocês estão vendo, a gente está negociando aí a mais ou menos 10,8 vezes preço-lucro. Quando a gente olha antes da pandemia, né, quando a gente olha lá em janeiro de 2020, a gente negociava quase 15 vezes preço-lucro. E a gente sabe que olhando aí pelo menos os últimos 10 ou 5 anos, a média de preço-lucro do nosso índice Bovespa, ela geralmente fica ali algo em torno de 13 vezes, 14 vezes. Então, se a gente fosse considerar esse fator, sim, ela está negociando abaixo do seu preço-lucro, mas aí eu quero voltar para você, Henrico, porque sim, eu acho que a gente acabou subindo de maneira muito rápida, a gente deu uma pernada muito rápida e até mesmo com poucos respiros. Eu acho que o maior respiro que a gente viu foi quando a gente bateu 123, 24 mil pontos e aí deu uma quedinha ali de novo. Olhando o cenário hoje, eu ainda acho que Bolsa de Valores tem muita oportunidade pensando no cenário macro, mas concordo com você que a gente pode ver algumas correções. Você quer trazer mais alguns detalhes sobre essa sua tese? Legal, que eu acho que aí é um ponto onde as análises se conversam, né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa que só olha para o fundamento, ou só olha para o técnico, ou só olha para o macro, né? E você trouxe um ponto muito legal, né, do preço-lucro, e a gente usou um gráfico ali para observar isso, né? Então, é uma forma da gente observar que tem espaço no longo prazo, né? A gente pode observar tendência de alta do Bovespa aí no longo prazo, ela é de alta, mas num curto
num curto prazo, a gente pode observar que a correção de preços ela ainda é possível. Boa, Henrique. E quando você fala nessa correção e fazendo a sua análise e usando os seus indicadores, você tem mais ou menos uma base? A gente está hoje a 130 mil pontos, eu acho que uma correção saudável poderia ser algo entre 120 e 122 mil pontos, e aqui eu estou fazendo um chute totalmente aleatório de preço, tá, Henrique? Sim, a gente pode observar um indicador básico que a gente até aborda no e-book, né? Além das linhas de tendência, é a reversão às médias, né? Na média do Ibovespa hoje, combinando com pontos de resistência e suporte imediatos, a gente pode falar de 126 mil pontos, né? Não é algo que está muito longe do patamar atual, mas é um primeiro ponto que a gente tem que observar como os preços vão se comportar nesse primeiro teste em 126 mil pontos, Bea. Bom, e agora uma outra pergunta, porque como você falou, você tem um histórico aí de casas de análises, de bancos e tudo mais. Provavelmente, óbvio, né? Você também acaba observando o cenário macro. E aí eu queria saber de você. Eu digo por mim, tá? Eu sou uma eterna otimista, mas eu sempre digo assim: eu sempre espero pelo melhor, mas eu sempre estou preparada para o pior. Eu gosto de ser otimista com o mercado, claro que com uma certa cautela, eventualmente em alguns momentos a gente tem que fazer ali algum rebalanceamento de carteira, mas quando a gente olha, sei lá, até o final de 2021, até o final de 2022, quais são as suas perspectivas ou expectativas para a nossa bolsa e até mesmo pensando nesse cenário macro? A gente é muito similar nesse ponto, Bia. Eu também sou um otimista nato, mas eu estou sempre preparado para o pior e a análise técnica me ajuda nisso. Acho que é por isso que eu gosto tanto da análise técnica. A gente pode ali, com ponto stop, né, com uma projeção de alvo, a gente consegue saber o quanto a gente tem para ganhar ou para perder, né? Acho que dá uma direção ali no curto prazo, pelo menos, né? Bom, no cenário macro, eu acho que a gente pode ficar levemente otimista, né? Eu sei que o noticiário é só notícia ruim, atraso em vacinação, questão política, inflação preocupando, de certa forma, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Mas eu acho que a gente está num ponto onde, aos trancos e barrancos aqui no Brasil, a gente está avançando com a vacinação, né? Então, eu acho que isso por si só já é um ponto que vai fazer as pessoas terem confiança em voltar a consumir, ir para o shopping, ir no restaurante, e a gente sabe o quanto do nosso PIB é ligado ao setor ali de serviços, né? Então, acho que esse é um ponto, assim, se a gente resumir todo esse caos político, esse ruído, esse cenário negativo que a gente está vivendo, eu acho que é um ponto de luz ali para a gente ficar otimista com longo prazo aqui nosso. Agora, um outro ponto que muitos têm comentado, e aí a gente já está falando de 2022, né, Henrico? A gente tem eleições. Muita gente acha que já está perto, muita gente acha que já está longe, muita gente, inclusive, fica preocupada com a própria questão do dólar, né? Porque a gente viu o dólar caindo aí nesses últimos dias, mas muita gente já espera uma possível alta para 2022, porque momento de eleição, quer queira ou não, sempre traz mais volatilidade, traz um pouquinho mais de altos e baixos, assim, de uma maneira muito mais rápida. Quando você olha, por exemplo, para 2022, você acha que talvez o cenário econômico ele possa falar mais alto do que todas as incertezas de uma eleição? Ou às vezes até mesmo fazendo um paralelo com outros países. A gente está vendo os Estados Unidos, lá também batendo recorde na Bolsa de Valores deles, mas também muita gente preocupada com toda a injeção de liquidez, com essa possível alta da inflação. Existe a própria preocupação de uma possível alta de juros lá nos Estados Unidos, mas que não para agora, como eles mesmos já sinalizaram, né? Como que você enxerga tudo isso para esses próximos meses, para esses próximos anos? Assim, a gente ainda tem muito ruído, né, com tudo isso. É minha opinião aqui, né, colocando, mas assim, me espanta um pouco assim da surpresa, né? A eleição aqui no Brasil nunca foi fácil, né? Se a gente pegar a história recente da nossa democracia, a gente teve Collor, que foi impeachment, depois Fernando Henrique, que teve o Plano Real ali praticamente um milagre, aí a gente teve o primeiro mandato de Lula, que foi muito bom, o ciclo de commodities, etc. Eu não vou me alongar, a história mais recente acho que todo mundo já conhece. E assim, me espanta um pouquinho, acho que é a surpresa, na verdade. A gente sabe que não vai ser fácil, a gente sabe da polarização, dos nomes ainda que não estão todos definidos, e vai ser um período realmente difícil, ruído e volatilidade no curto prazo, ela vai existir, né? Então, assim, a análise técnica pode ajudar um pouquinho nisso, às vezes o fundamento fica atrasado, né, nesses períodos de ruído, mas eu acho que no longo prazo a gente pode viver um momento ciclo econômico positivo, né? Para a nossa bolsa aqui, a gente está vendo número de CPF aumentando, fluxo de gestoras sendo criadas, né? Então, tudo isso é um momento de crescimento no longo prazo, mas volatilidade com eleição, incerteza
e quedas no mercado, a gente nunca pode descartar. Boa, Henrique. Eu acho que no fim das contas a gente meio que converge nas nossas ideias, a gente coaduna com as nossas ideias, porque eu acho que no fim, no longo prazo, a gente tem esse otimismo. Eu acredito também nisso que você falou. Acho que a gente está vivendo um bom momento, seja das commodities, crescimento do número de investidores, a própria questão da vacinação também. Mas a gente sabe que quem olha no longo prazo, isso não sobe em linha reta, tanto que você trouxe aí a sua tese, você trouxe aí as suas imagens, seus gráficos para mostrar tudo isso. Então, acho que a gente meio que concorda nesse sentido. Longo prazo positivo, mas com possíveis correções, e que eu acho que são correções saudáveis no meio do caminho, né, Henrico? Sem dúvida. A gente explica um pouquinho isso no e-book, Bia, das fases de uma tendência de alta, né? Fase primária, secundária, terciária, explica justamente isso que você estava colocando muito bem, que são essas quedas aí no curto prazo, seja pelo caos político, seja por uma crise sanitária e assim por diante. Boa. Henrique, eu gostei do nosso papo e eu gostei também porque você com esse seu tom sereno, talvez isso tire um pouquinho aquela angústia que a galera tava sentindo do tipo, bolsa tá cara e meu Deus, será que agora ela vai cair e nunca mais vai subir? E eu acho que a gente consegue trazer uma certa tranquilidade. Nós sabemos que é praticamente impossível a gente prever o futuro, mas a gente tenta analisar um conjunto de fatores para criar algumas expectativas. Se elas vão se consolidar, isso a gente vai ter que ver, claro, colocando nosso dinheiro, colocando nossos investimentos para trabalhar aí no mercado. Pessoal, eu queria mais uma vez fazer o convite para vocês baixarem um e-book que está aqui na descrição do vídeo para vocês. Se você se interessou por talvez começar a estudar um pouquinho essa questão de análise técnica, até mesmo entender se isso poderia fazer parte da sua análise de análise fundamentalista ou dos seus investimentos para o longo prazo, tem um conteúdo muito bacana aqui que o Henrico disponibilizou para vocês. E Henrico, queria agradecer esse bate-papo que você trouxe pra gente hoje. Você é sempre muito bem-vindo aqui no canal. Para mim foi um prazer, Bia, te conhecer e falar aqui com um canal com tanta gente boa e interessada em investimento. Valeu, pessoal. Um bom domingo para vocês e até o próximo vídeo.